juntamente com as alunas Adriana e Juliângela, da Universidade FAUC-A1. Nessa noite iremos falar sobre um assunto bastante conhecido, mas que vale a pena lembrar, que é a respeito do vírus da Zika. Vamos começar com a nossa aluna Juliângela falando da origem da Zika, de como surgiu. Boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, telespectadores. Então, existem dados de que a doença foi descoberta lá na floresta Zika, na Uganda, na África. No caso, o vetor Aedes aegypti era onde ocorria o processo biológico do vírus, era dentro do vetor e dentro do hospedeiro, que eram os macacos, do tipo Rhesus. O que aconteceu? Durante muitos anos, esse vírus só ficou ali, fazendo o seu ciclo dentro do macaco, dentro do mosquito, mas não tinha apresentado nenhum problema para a população até então. Ele ficou sumido por cerca de 70 anos. Isso foi em 1947. O primeiro caso nos seres humanos ocorreu em 1959, ou seja, 70 anos mesmo. Só que não foi nada alarmante, não foi nada demais. O que entende-se é que aconteceu a seguinte situação: uma pessoa foi picada lá na África e essa pessoa viajou para outro país, carregando consigo o vírus. Nisso, ela chegou nesse outro país infectada, foi picada pelo mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que tem preferência por lugares tropicais e subtropicais. E aí ela contaminou o mosquito, que então contaminou o restante da população daquele lugar. E foi assim que o vírus se modificou. Na biologia a gente fala que ele se humanizou, ele ficou mais forte. E aí, até então também não tinha dado tanto problema. Nisso, ele migrou para um outro lugar chamado Polinésia Francesa, onde sim começou a ocorrer alguns surtos, porque o vírus já estava mais forte, mais potente, por assim dizer. E depois disso, ele foi para o Brasil. Foi cerca em 2015, no início de 2015, começou a aparecer os dados a respeito da Zika no Brasil. Há especulações de que ela chegou aqui através da Copa de 2014, com os turistas vindo de fora, né? E também a especulação de que veio através de uma equipe de natação da Polinésia Francesa que veio para o Brasil também. Não é nada comprovado, mas a gente sabe que realmente foi uma pessoa que trouxe o vírus para cá e assim espalhou para o restante das pessoas. Até então, o governo ele não tinha se preocupado com essa questão, porque a Zika parece muito com a dengue em questão de sintomas. Tanto é que se você não fizer analisar bem o caso, o médico não souber prescrever, olhar certinho, ele vai confundir, pode achar que seja dengue e não Zika. E aí que começou o problema, porque eles viram, né, com os dados estatísticos, dados epidemiológicos, eles descobriram que tinha ligação da Zika com a microcefalia e com a síndrome de Guillain-Barré. Então foi aí que começou a ter problema. Certo. Boa noite, doutora. Boa noite. Poderia comentar pra gente a respeito da síndrome de Guillain-Barré? Ela é uma doença rara que o sistema imunológico afeta as células nervosas. Ele pode causar fraqueza nos músculos, começando pelas pernas, subindo pelo tronco, os braços e a face. Pode afetar o sistema respiratório e reduz o reflexo das pessoas, no caso, né? Pode dar retardo mental e... A sonolência também entra? Isso, sonolência, obrigada. Certo. Boa noite. Poderia comentar pra gente um pouquinho a respeito da microcefalia? Então, a microcefalia é uma malformação congênita onde o cérebro da criança não se desenvolve adequadamente, ou seja, o período cefálico não cresce normalmente. Certo. Agora vamos perguntar para a doutora, que ela é formada em epidemiologia, para ela comentar um pouquinho pra gente a respeito dos casos, dos números. Boa noite, doutora. Boa noite. Então, começando sobre os casos de Zika. Foram confirmados 11.671 casos no Brasil. E, assim, esses casos estavam espalhados por todos os estados e não houve um que não participasse desses dados. E houve 3 óbitos e também foi espalhada para microcefalia. A microcefalia cresceu muito com o decorrer da doença
e houveram mortes também, das quais notificadas 57 foram para microcefalia. Certo. Eu fiz algumas pesquisas a respeito da doença Zika e vi que os sintomas delas são vermelhidão, coceiras, às vezes pessoas têm isso, febre entre 37 e 38, está correto? Às vezes dá conjuntivite. Isso mesmo. Eu gostaria de perguntar outra coisa que me perguntaram a respeito do nosso Facebook, que eu quero perguntar para você. A respeito do tratamento. Quais são os tratamentos que eu posso ter quando a pessoa adquire essa doença? Então, quando a pessoa adquire a infecção pelo Zika vírus, não existe um tratamento específico. Na verdade, é uma forma de tratamento assintomático. É como entra os analgésicos, os anti-inflamatórios, e não esquecendo que não pode tomar o AS, o acetilsalicílico, né? E por causa que ele causa hemorragia. Certo. E quais são as profilaxias dessa doença? Então, os meios de prevenção são voltados especificamente para o vetor, que é o Aedes aegypti, porque ele não transmite somente a Zika, que é um problema no Brasil. Ele transmite outras doenças, como a dengue, que também é muito séria, e também a febre amarela. Então, no caso, a gente tem que prevenir todos os focos que possam dar água parada nas casas, pneus, vasos de planta, tem que colocar terra, não deixar calhas entupidas de casas, onde possa acumular água e sujeira, colocar telas em portas e janelas, cuidados assim no quintal de casa, sendo válido lembrar que o mosquito ele não vai muito longe. Ou seja, se ele não está no seu quintal, ele vai estar no quintal do seu vizinho. Ele está ali pelas redondezas. E também é válido lembrar que hoje em dia a gente já pode fazer uma denúncia, viu, telespectadores? No caso, se vocês souberem de algum foco algum foco de dengue ou de zika em algum lugar, vocês podem estar denunciando que os agentes de saúde eles têm permissão para ir até aquele local e fazer o limpa. E referente às mulheres gestantes, tem alguma dica? Com certeza. Em momentos em que houver surto, é aconselhável que espere um pouco mais, né? Às vezes a pessoa está com planejamento de aumentar a família, então é bom esperar por causa dos casos de microcefalia que estão em alta, né? Já se a mulher já estiver gestante, ela tem que fazer o pré-natal certinho, tá acompanhando o desenvolvimento da gravidez, tá utilizando repelentes. E é muito importante na utilização de inseticidas, porque às vezes o inseticida ele mata os mosquitos mais fracos e acaba fortalecendo os que já são mais fortes, porque eles acabam ficando... Eles ficam imunes. Eles ficam imunes àquilo, ou seja, não vai estar fazendo mais tanto efeito, não vai fazer mais efeito. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria de perguntar agora à doutora Caroline, em referente à sua formação como enfermeira. No meu papel como enfermeira, a gente acaba fazendo a parte da prevenção, a promoção e a recuperação. Na promoção, a gente espalha panfletos, faz cartazes, as coisas, tudo para promover como a gente deve tratar de uma certa doença, alguma coisa desse tipo. Já na prevenção, é quando a pessoa age, a gente vai buscando os pacientes para levar a gente até o consultório para fazer os exames, essas coisas assim, tudo para anteceder, para você não deixar acontecer que você fique doente de alguma coisa. E na recuperação é quando você já teve a doença ou tem a doença e a gente tem que tratar, fazer todo o tratamento, a limpeza do cuidado, né? Cuidado necessário. Certo. Então, vale lembrar também que o enfermeiro não só participa nessa parte, mas também aquelas mães que já têm os bebês com microcefalia, a gente pode estar alertando elas e preparando elas para lidar com seus bebês, que eles vão se desenvolver após os seus 3 anos, assim, sabe? Os primeiros 3 anos são bem difíceis, que eles permanecem com mente de bebê recém-nascido. É isso. Certo. Muito obrigada pela participação de todas vocês, das alunas, das médicas. Foi muito importante vocês estarem aqui para trazer para nós um pouquinho mais de conhecimento, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem como se cuidar, como tratar, certo? Eu agradeço e assim nós encerramos o nosso programa. Tenha uma boa noite.
noite e até mais.